Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos então para a atividade número 3. Coloquem a data que vocês estão realizando e vamos lá. Número 1. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Letra A. Pinte de vermelho o trecho que explica como é o mosquito transmissor da dengue. Então, vai pintar com lápis de cor vermelho, onde está falando como ele é, as características dele. Como é o mosquito da dengue? Laura Barbin Farina foi quem escreveu. O Aedes aegypti é pequeno, preto e tem risquinhos brancos no corpo, na cabeça e nas pernas. Ele gosta de pôr seus ovos em água limpa e parada. Aedes quer dizer doméstico. Já a palavra aegypti está no nome porque essa espécie de mosquito foi identificada pela primeira vez no Egito, em 1837. A transmissão da doença é feita pela fêmea, que ingere o sangue humano para se alimentar. Letra B. Identifique o mosquito Aedes aegypti nas imagens a seguir, marcando X na alternativa correta. Vocês irão olhar aqui pelas informações que tem no textinho que acabamos de ler. Vão ver qual desses insetos aqui que é o mosquito da dengue, tá bom? Pode marcar um X na alternativa correta. Letra C. Pinte de amarelo o trecho que explica como são os locais onde o mosquito se desenvolve. Então, vocês vão voltar ali no textinho e vão colocar aonde que ele se desenvolve, onde que ele coloca os seus ovos, tá bom? Pinta de amarelo. Letra D. Pinte de verde o trecho que explica o significado de Aedes aegypti, onde está mostrando o que significa essas duas palavrinhas. Pinta com lápis de cor verde. Letra E. Pinte de azul o trecho que explica como é transmitida a dengue. De que maneira que é transmitido, como que a pessoa é infectada por esse vírus. O que acontece? E letra F, por que a expressão Aedes aegypti aparece em itálico, ou seja, com as letras inclinadas? Aqui, no Aedes aegypti, por que será que ele aparece com as letras em itálico? Que é esse formatinho de letra aqui, deitadinho pro lado. Número 2. Releia o texto abaixo e depois faça o que se pede. Quantos dias depois de ter sido picada, a pessoa pode ter sintomas da doença? Henrique de Mello Bernardinelli. Após um período de 7 a 10 dias, aparecem febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, nos músculos, nas juntas e nos olhos. Os sintomas pioram nos primeiros dias e a partir do 4º dia vão melhorando. Dentro dos 10 dias ou um pouco mais, a pessoa fica curada. Na forma hemorrágica, que é a mais perigosa, pode haver dor na barriga, manchinhas pelo corpo e sangramento nas gengivas. Vejam só, aqui está mostrando, né, os sintomas, como a pessoa identificar. Se ela não viu sendo picada, então ela pode ter esses sintomas e identificar da mesma maneira que ela está com dengue. Letra A. Quantos dias depois de ter sido picada, a pessoa pode ter sintomas da doença? Logo no início do texto já está contando essa resposta. Letra B. Qual dos sintomas abaixo não está relacionado com a dengue? Marca o X. Então, vocês vão marcar o X no que não está relacionado, tá bom? O que não tem. Se a pessoa está com dengue, ela não vai sentir isso e saber que está com dengue. Dor de cabeça, dores nos olhos, dores nas juntas,
febre, fome e dores pelo corpo. Marque o que não é um sintoma. Número 4. Separe as palavras em sílabas e faça o que se pede. Então, vocês vão separar aqui essas palavrinhas em sílabas, primeiramente, todas essas, e fazer o que se pede nessas letrinhas abaixo. Domésticos, separar em sílabas é separar por pedacinhos, por partes a palavra. Domésticos, domésticos. Então, vamos separar com hífen, e vocês já estão acostumados a fazer isso. Número, rápido, período, músculos, hemorrágica. Letra A. Leia essas palavras em voz alta, observe qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade e depois circule-a com lápis de cor. Então, peguem um lápis de cor, vão identificar em cada uma dessas palavras a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e vai circular, tá bom? Aqui na palavrinha escrita já mesmo. Letra B. Qual é a posição das sílabas mais forte nessas palavras? A sílaba tônica é a última, oxítona? A sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona? Ou a sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítona? Alguns dias atrás nós falamos sobre a classificação quanto à tonicidade, quanto à sílaba tônica, né? Então, vocês vão ver aqui se essas palavras elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas e marcar um X. Letra C. Então, o que se pode concluir a partir dessas observações quanto à acentuação das palavras? Vocês irão analisar as palavras acentuadas e escrever aqui qual conclusão que vocês chegaram. Observem lá que elas são acentuadas, todas as que estão aqui, e façam uma observação. Escrevam aqui com a palavra de vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunta para sua professora na sua turma. E até mais. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Então, hoje nós estamos indo para nossas últimas atividades aí do segundo bimestre. Nós vamos para a atividade número 3, vocês vão preencher aí com a data, né, da aula. E se você ainda não preencheu lá o seu cabeçalho com o seu nome da escola, nome da professora, da sua turma, corre lá e preenche que ainda dá tempo. É essencial que vocês façam essa identificação, certo? Então, hoje nós vamos aí para a nossa aula de história. Vamos rever já um conteúdo que já aprendemos e vamos aí estudar mais um pouquinho sobre ele, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre permanências, mudanças e permanências. Então, vamos relembrar um pouquinho o que são, né, essas duas palavrinhas. Essa aula ela foi dada lá no início, a primeira aula de história aí do nosso segundo bimestre. Não sei se vocês vão se recordar. E a gente aprendeu sobre mudanças e permanências. Então, as permanências são os elementos, são os aspectos que foram preservados dentro de uma sociedade, né? E as mudanças são são os elementos que sofreram por alguma transformação, passaram por alguma transformação, que são chamados de mudanças. Eu trouxe para vocês nessa aula anterior, passada, né, a primeira aula de mudanças e permanências, sobre a igreja. Eu trouxe para vocês a imagem da igreja presbiteriana, não sei se vocês se recordam dela no tempo passado e ela mais recente, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa relação de mudanças e permanências. Então, hoje, já abrangendo já uma parte maior agora, nós vamos entender um pouquinho sobre como que aconteceu essas mudanças aí em outras cidades. Vocês vão ter aí uma visão um pouquinho maior sobre essas mudanças e permanências, saindo um pouquinho fora aqui do nosso estado, da nossa cidade. Então, vamos lá. Nós construímos e transformamos as cidades. Muitas transformações permanecem para contar a nossa história e a dos nossos antepassados.
Há cidades de diferentes tamanhos e elas são transformadas para atender a nossa necessidade. Essas mudanças, elas acontecem devido aí o avanço tecnológico. Nós precisamos também, né, ir avançando conforme vai acontecendo, vai mudando, vai havendo novas tecnologias. Claro que é importante ter esses monumentos, né, que são, no caso, esses prédios antigos que vocês costumam ver aí, preservados, sim, porque ele também conta uma história de todo um povo que passou por aquele local e fez história, certo? Os monumentos antigos têm aí suas arquiteturas mais antigas, então é importante que a gente tenha em mente que é necessário ter essa preservação, certo? Então essas permanências são importantes também para a gente poder conhecer como que tudo aconteceu, ok? Então agora nós vamos ler aqui um pequeno texto que fala da cidade de Ouro Preto. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo de arquitetura e de arte do período colonial de todo o Brasil. Sua origem data da última década do século XVII, com a descoberta do ouro no leito de um córrego, fato que atraiu centenas de bandeirantes paulistas e fez a riqueza da região por quase um século. Batizou-se do povoamento de Vila Rica de Albuquerque, em 8 de julho de 1711, que foi a data oficial da sua fundação. A riqueza da economia baseada na mineração do ouro em Vila Rica deixou um legado de grande valor para a cultura. A arquitetura religiosa do período leva a marca de ostentação e de luxo, como pode ser observado nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia. Uma das soluções originais deu-se ao largo emprego da pedra sabão, abundante na região, como forma de substituir o mármore europeu. Os chafarizes de Marília e do Largo de Frei Vicente Botelho acrescentaram uma graça ainda mais especial ao tortuoso traçado urbano. Vila Rica tornou-se a primeira capital de Minas Gerais, em 1721. Mudou o nome para Ouro Preto, em 1823, e permaneceu como capital até 1897, quando a sede do estado passou a ser Belo Horizonte. Então, esse textinho aqui, ele está contando a passagem histórica dessa cidade, que hoje se chama Ouro Preto, né? Então, você já pode imaginar aí por que é Ouro Preto também, né? Dali no comecinho a gente fala sobre a descoberta do ouro, certo? Então, essa cidade, né, lá no passado, né, antigamente, ela era assim, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, certo? Vocês podem ver aqui a arquitetura, como a professora já explicou para vocês, que é uma arquitetura colonial, né? Eles vieram aí no caso, os primeiros que vieram, os portugueses, cada um trouxe aí a sua arquitetura também, além das culturas deles, eles trouxeram também muitas ideias em relação à arquitetura. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver aí esse tipo de arquitetura diferenciada, estilo europeu, no nosso país, porque foi devido a essa vinda dos europeus, certo? Então, aqui tem uma imagem dessa cidade lá quando foi iniciada, quando deu início aqui dessa cidade de Minas Gerais. Então, agora no texto 2, a gente vai conhecer uma outra cidade. Os Tupinambarana, a Parintins, no Amazonas, as primeiras viagens exploratórias da coroa portuguesa em Parintins foram registradas somente em 1796. A região era habitada por diversas etnias indígenas, entre eles os Tupinambás, o primeiro nome recebido por Parintins. Já na categoria de freguesia, foi Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana, em 1833. O nome da freguesia só foi alterado em 1880, quando a sede passou a chamar Parintins. Sua descoberta ocorreu em 1749, quando, descendo o rio Amazonas, o explorador José Gonçalves de Fonseca notou uma ilha que se sobressaía das outras localizada à direita do grande rio.
A fundação da localidade só foi realizada em 1796 por José Pedro Cordovil, que veio com seus escravos e agregados para se dedicar à pesca do pirarucu, que é uma espécie de peixe, e à agricultura. Ali instalado, fundou uma fazenda de cacau, dedicando-se à cultura desse produto em grande escala. Então, aqui também está mostrando essa cidade lá há muitos anos atrás, como ela era, certo? E, geralmente, o motivo que atraiu, né, esses moradores para ela, né, que hoje é chamada de Parintins, certo? Então, agora aqui tem umas questões para vocês responderem. Observando as imagens que ilustram os textos, escreva 2 características das paisagens das cidades retratadas acima. Então, temos ali Ouro Preto, em Minas Gerais. O que será que vocês conseguem observar nessa imagem aqui? Nessa imagem que está aqui. Nessa primeira imagem do texto 1. O que vocês conseguem observar nela? Será que tem modernidade? Será que é um ambiente antigo? Como eram as casas? Será que existiam bastante casas nessa época? Então, vocês vão descrever ali, certo? Na imagem 2, que é Parintins, lá no Amazonas, vocês também vão observar a imagem, né? E vão dizer aqui para a professora as características dessa paisagem, certo? Dessa imagem aqui, de Parintins, lá nessa descoberta da cidade aí, por volta desse ano aqui, ó, 1796. Então, vocês vão descrever o que vocês, as características, né? Tá pedindo aqui, ó, 2 características da paisagem dessas cidades retratadas acima. Então, vocês vão observar as imagens e vão aí descrever 2 características dessas cidades, ok? Dando sequência aqui, temos a atividade número 2. Agora, observe as imagens atuais destas cidades e comparem as mudanças que ocorreram depois e depois descreva o que mudou na paisagem dessas cidades. Então, ali a gente viu as cidades antigas, né? Como elas eram lá no início que foram colonizadas, né? Agora, aqui nós temos a cidade de Ouro Preto atualmente, certo? Então, aqui vocês vão ver, né, essa imagem e vão descrever para a professora o que houve, o que mudou. Então, relembrando lá, né, sobre as mudanças e as permanências. As mudanças, elas ocorrem, né, são as transformações que ocorrem, né, nos aspectos ali, no caso, nessa cidade. E as permanências são os aspectos que foram preservados. Então, vocês vão poder observar aí, né, nessa imagem e na primeira imagem lá da cidade do Ouro Preto e vão descrever quais foram essas mudanças que vocês puderam ver aí. Então, vamos voltar lá na imagem? Então, é a imagem do mesmo lugar, do mesmo local, aqui, e aqui ela atualmente. Será que teve mudança? Quais foram elas? Foram arquitetônicas, em relação aos veículos. Vocês podem olhar os detalhes das imagens para vocês escreverem aqui, ok? A mesma coisa vocês irão fazer aqui com a cidade de Parintins. Olhem só como houve muita mudança. Então, vocês vão observar a imagem acima da cidade, lá no início, quando foi colonizada, né? Como ela era. E aqui, na segunda imagem, a cidade de Parintins, já na atualidade. Será que houve muita mudança? Tá? Dá pra gente perceber bastante coisas aqui, né? Então, vocês vão fazer essa abordagem, vão descrever aqui o que vocês conseguem observar sobre essas mudanças que tiveram das cidades do passado e as cidades atualmente hoje, se houve permanências e quais foram essas permanências, né? Quais foram esses aspectos preservados e as mudanças também, ok? Então, dando sequência aqui, vamos para a questão número 3. Em sua opinião, por que ocorreram essas mudanças nessas cidades? Quem realizou essas transformações? Então, aqui nessa questão, vocês vão ter que relembrar do que a professora falou.
Por que acontecem essas mudanças? Será que nós precisamos dessas mudanças? Na visão de vocês? Será que se a gente vivesse lá no passado, com todas aquelas coisas passadas, a gente não teria... Essa tecnologia, ela veio para ajudar, né? Então, essas mudanças, elas fazem parte, sim, da nossa história. A gente precisou para a gente poder evoluir também. Então, aí vocês vão responder com as palavras de vocês. E quem fez essas transformações? Quem realizou? Quem que fez todas essas transformações? Será que essas transformações, elas foram naturais? Foram a natureza que modificaram elas ali no seu ambiente? Ou foram nós, os homens, que aí, né, com a inteligência, pensando e cada vez mais inovando na tecnologia, foram aí pensando em novas arquiteturas, em meios que fizessem que ficasse mais fácil a nossa vida, certo? Então, vocês vão responder aí com as palavrinhas de vocês. Então, a aula de história de hoje é essa. Espero que vocês tenham aí compreendido. E qualquer dúvida, vocês irão procurar lá a professora de vocês, lá no grupo de estudos do WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima. Olá, alunos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Novamente, estou aqui com mais uma atividade de matemática, com a última atividade dessa semana, dessa 9ª apostila, tudo bem? Então, começando lá com a higiene das mãos, como sempre. Quem não higienizou, corre lá que dá tempo. Procurem um lugar bem tranquilo para vocês fazerem mais essa atividade. E procurem estar com a apostila em mãos para poder acompanhar as explicações, tudo bem? Nessa apostila nós estamos fazendo uma revisão, então vamos lá. Aqui na número 1, está escrito assim: coloque um número que torne verdadeiras as escritas. Vocês estão lembrados desses sinais aqui? Olha só, esse e esse daqui. Esse sinal aqui, esse primeiro que eu fiz, ele é o sinal de maior, maior que. Esse outro aqui significa menor que. Então, se vocês verem lá um número à frente desse primeiro sinal, indica que vocês vão ter que colocar um número maior que esse que está escrito aqui. Por exemplo, na letra A, 6.210. Qual que é o sinal que nós temos? Esse aqui que está com a boca aberta para o número. Quando for assim, ele está indicando que esse número é maior que, e vocês vão acrescentar aqui ao lado um número que seja menor que 6.210, tá? E daí a leitura será 6.210 é maior que, vamos dar um exemplo, 6.200, eu escrevo aqui ao lado. Aí eu leio 6.210 é maior que 6.200. Isso só foi um exemplo. Aí nós temos embaixo o número 5.096. Vocês podem ver que o sinal que está à frente desse número é o contrário daquele outro que eu mostrei. Então, esse significa que é menor que. Então, 5.096 é menor que o número que você vai colocar aqui tem que ser maior que 5.096, tá bom? Por exemplo, lá, 5.096 é menor que 5.100. É só um exemplo também, vocês que vão colocar os números aí. E assim por diante, mas prestem atenção no sinal, tá? Vamos para a próxima. Na número 2, qual é a diferença? Quando falamos de diferença, lembra que eu já expliquei para vocês que se trata de subtração da continha de menos. Então, aqui na frente, nós temos um espacinho, o sinal de igual, e temos lá, na letra A, por exemplo, 13 menos 5, tá? Então, façam esse cálculo, o resultado é o número que vai aqui à frente, tá? Nas outras, vocês fazem a mesma coisa também. Vocês vão subtrair
os números que estão depois do sinal de igual. E o resultado vocês colocam à frente, tá? Seguindo lá, número 3, o que vai no quadrado? Então, vocês podem ver que temos aqui os números, né? Os sinais que indicam que é soma e o quadradinho. Como que eu vou saber? Então, você vai lá ver. Olha só, 7 mais é igual a 10. Então, 7 mais quanto que é igual a 10? Descobriu? Coloque dentro do quadradinho aí o que você descobriu. E assim vocês vão fazer com os outros. Na letra A também tem 17 mais, que é igual a 20. Então, o resultado vocês vão colocar aí dentro do quadradinho, tá? Por exemplo, lá, ó, voltando na letra A, 7 mais, para chegar no 10, vamos lá, 7, 8, 9, 10, olha só, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o 3 dentro do quadradinho. No 17 mais, que é igual a 20, vamos ver lá para chegar ao 20, ó, 17, 18, 19, 20. Quanto que falta, então, para chegar no 20? De 3 também, vai colocar lá no quadradinho. E assim vocês vão fazer nas outras, preste bem atenção, tá? Aí, aqui embaixo, temos o número 1, ordene os números, escrevendo-os na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, aqui já está contando o que significa ordem decrescente, tá? Então, vocês vão olhar aqui os números e vão escrever aqui nos espaços, começando do maior para o menor, tá? Na número 2, vocês vão ordenar os números, escrevendo-os na ordem crescente. Também já está contando como é na ordem crescente, que é do menor para o maior, tá? Então, aqui começa com o menor número e assim vai até o final, tá? Na número 3, descubra e completa as sequências, tá? Como se fosse uma reta numérica, dentro desses espaços vocês vão colocando os números de acordo de quanto em quanto está pulando. Por exemplo, lá, o 510. Para chegar no 520, de quanto que eu precisei? Olha só, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520. Então, está pulando de quanto em quanto? Já estou mostrando aqui para vocês. Do 520, você já descobriu de quanto em quanto está pulando. Mais, né, no caso 10, até chegar aqui, ó, no 530. Do 530, mais 10, coloca aqui quanto que deu ao lado. E assim vai até o final. Aí nós temos aqui um número que começa com o 100. Daí 200, 300, de quanto em quanto está pulando? Também vão completar aqui os espaços. Logo abaixo nós temos o 205, logo depois o 210, o 215. Já deu para descobrir? Então é com você. Agora aqui temos o 52, o 54 e o 56. Também já consigo descobrir? Agora é só completar até o final. Agora vamos no número 4. Descubra qual é o número e escreva por extenso. Então, como que você vai descobrir? Você vai somar, que nem no exemplo aqui, ó. 300 mais 20 mais 3. Então, o número está decomposto, tá? Então, você junta, aqui no caso deu 323, escreve lá 323. Aqui já tem no exemplo e também na apostila de vocês. Agora, os outros, 400 mais 9, coloca aqui também o número, né, que se forma, e como se lê. O 800 mais 80, 400 mais o 50 e mais o 9, 200 mais 10 mais 3, 600 mais 40 e mais 5, todos escrevendo por extenso ao lado. Aí no número 5 está assim: complete com o antecessor e o sucessor.
Vocês também já estão lembrados o que é antecessor e sucessor, não é? Então, olha só, vocês têm lá um número, por exemplo, 509. O que vem antes? Qual é o antecessor do 509? É o 508. Então, vocês vão colocar aqui. E depois de 509, é o 510. E assim vocês vão fazer com os outros números. Aqui embaixo temos o 399, 701, 459, o 1000, 420, 909 e 201. Ficou na dúvida? Você tem o número, por exemplo, 399. Quando eu quero saber o que vem antes, eu tiro um número. Por exemplo, lá, 399 menos 1 dá 398, então eu vou colocar aqui na frente. Quando se fala em sucessor, eu pego, por exemplo, o 309 mais 1, tá? 399 mais 1 é 400. Então, eu coloco aqui do ladinho. E assim você pode fazer com os outros, que nem aqui eu tenho 1000. O 1000 menos 1. Eu vou deixar para vocês resolverem essa, tá? Depois o 1000 mais 1, tá? Coloca aqui do lado. Não esqueçam dessa dica, tá? Por enquanto, as nossas atividades terminam aqui. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, procure a professora lá no seu grupo de estudos, tá? Então, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.